Oi gente, estou aqui para mais um vídeo, espero que todos vocês estejam bem. Este vídeo é mais um Despertar, o Despertar 11. O tema é obsessão por controle, né? Então vou falar aqui da personalidade e essa obsessão que ela tem por controlar tudo, por querer controlar tudo, né? Querer as coisas sempre do seu jeito, a sua maneira. Então a gente tem uma sociedade assim, né? Então vou falar sobre isso. Claramente, né, um despertar, esses vídeos despertar é uma sequência. É uma sequência não assim, uma sequência de... Bom, é assim, né, o que eu estou normalmente pensando. Então geralmente como a gente sempre pensa, digamos, de forma sequencial, né, uma coisa levando a outra. Então é isso daí. Então, né, eu vou estar falando do agora, estar falando de livre-arbítrio, né, e encaixando mais esses temas, né, para a gente ter um melhor entendimento de como, né, as coisas funcionam. Eu vou voltar uma frase aqui, que eu coloquei recentemente. Ó, a vida segue um fluxo, né, então seria essa aqui. Deixa eu ampliar aqui para a gente ver melhor. A vida segue um fluxo e nós sempre desejamos que fosse diferente. Quando aceitamos, nos ajustamos e percebemos que tudo foi sempre perfeito. Então essa aqui é uma forma de colocar na linguagem ainda que nós temos, né? Uma linguagem humana, ela carece, né, de formas de colocar a coisa mais clara e mais simples possível. Mas aqui eu vou dar uma explicadinha. A vida segue um fluxo. Então a vida é o que é, né? É essa mecânica do universo, é as coisas acontecendo e se desenvolvendo, né? Então, assim que as coisas são. Isso aí é o básico, é o simples. O indivíduo, né, que nós somos nós, a personalidade, a pessoa, sempre deseja que fosse diferente, né? Então, as pessoas entra aquela parte da obsessão por controle, né? De sempre querer controlar, sempre querer mudar e não tá legal isso, né? E tanto a nossa vida quanto a vida das pessoas, então existe, né, esse controle obsessivo, né? E na perca desse controle as pessoas se desesperam, né? Porque não consegue se entregar à vida, não consegue entrar nesse fluxo, né? E tem um problema da Matrix que devido, né, essa questão de controle, de querer, por exemplo, a gente vê que os nossos dirigentes eles têm um controle obsessivo de controle da informação, né, da vigilância. Então eles querem controlar as pessoas, né, porque consideram as pessoas os seus recursos, o seu gado, né, e todo mundo que é dono de algo que controlar aquele algo ao que pertence. Então esses caras tentam controlar a gente de todas as formas possíveis, né. Continuando aqui, a vida então tem esse fluxo, né, as pessoas querendo, desejando que fosse diferente, né, sempre, né, nunca satisfeita com o que é. Quando aceitamos, nos ajustamos. Então vou dar um foco maior nisso aqui. Quando aceitamos, nos ajustamos. Falar aqui do livre-arbítrio, né? Se nós não temos livre-arbítrio, como que eu posso aceitar ou não aceitar algo, né? Então fica uma questão interessante. Como eu posso aceitar? Como eu posso escolher acreditar ou não acreditar, né? Como eu posso aceitar que a vida é assim, né? Ou não aceitar, ou querer continuar fazendo as coisas da minha maneira, né? Tentando mudar, né? Obsessivamente tentando controle, né? Então, como não há livre-arbítrio, então tem que encaixar dentro dessa questão de não há o livre-arbítrio, né? Nossas ações encaixar dentro disso. Como que isso acontece? Quando você aceita algo, né? Quando você aceita realmente as coisas são assim, né? Você pensa, oh, realmente, né? Desse jeito. Né? Agora eu percebo, né? Não é que você está aceitando, é que você está entrando em alinhamento, né? E para o mental, para a pessoa, a forma que isso vem é de você passar a ser, digamos, um crente, a ter fé. Né? Um crente é aquele que crê. Então você crê que as coisas é assim. Você crê que não existe tempo, não existe passado, não existe futuro. Né? Então quando você começa a entrar nesse alinhamento, nessa percepção, né? Isso vem em forma de crença, de aceitação. Né? Porque você percebeu, você alinhou, né? O mental vem, opa, eu aceito. Né? As coisas são assim. Né? O que aceita? O que está desalinhado que antes não aceitava? Então você tem aqui a personalidade, né? A pessoa querendo mudar tudo, querendo que fosse diferente, e você tem a vida seguindo o fluxo, né? Deixa eu citar aqui uma frase do Krishnamurti. Quando aceitamos, nos ajustamos. Ajustamos ao quê? Né? A vida segue um fluxo. Qual que é o fluxo? Né? Então, por que nós estamos insatisfeitos? Nós estamos insatisfeitos porque a pessoa, né, o mental, ele tem a questão, né, da amnésia, de você encarnar e sempre construir uma personalidade nova, né?
E essa personalidade reconhece só o que tem aqui na Terra. Então ela reconhece o quê? Um pequeno ciclo, né? Um pequeno círculo, né? Uma pequena aldeia. Então a base dela de vida é o que se passa dentro dessa aldeia, né? Como as coisas aqui estão em transformações, estão diferentes do que é o universo, né? Que aqui se vê, digamos, um pequeno caos, né? A pessoa, claro, ela vai se rebelar contra isso, né? Porque a nossa essência, como ser cósmico, né? Ela repele a isso, né? Ela é meio que contra, né? Então é um agente de mudança, né? Então essa que a personalidade ela começa a perceber as coisas assim. Então assim que a história se desenvolve para a pessoa, para a personalidade, para o indivíduo. Então por isso que ele rejeita, né? Ele quer mudar. E Krishnamurti ele diz: não é sinal de boa saúde ser bem ajustado a essa sociedade, né? Qual sociedade é essa? Né? Essa aldeia, né? Então sim, nós lutamos, né? Como personalidade nós lutamos, nós queremos mudar, queremos controlar, né? Porque para nós é como se as coisas estivessem fora de controle, né? Então, como que eu aceito isso, né? Não tem como, né? Tá no sangue da pessoa, né? Do indivíduo ali na aldeia querer mudar, né? Esse aceitar, né? Que não é, na verdade, você tá aceitando, que é um sinal, então, do seu mental, ele não está de acordo. Digamos que você tem a vida segue o fluxo, então a vida está acontecendo, né? Isso é fato, né, que eu chamo, é lógico, porque olha em volta, é a vida acontecendo, é o agora, não tem como mudar, né? As coisas apenas têm um movimento, né, tem um desenvolvimento, e assim segue, né, esse eterno agora. Então, é o que é, né? Então não tem como eu olhar uma coisa e querer que aquela coisa fosse outra, né, porque isso aí não é a palavra mais correta, mas seria tipo loucura, né? Há uma coisa ali, você quer que aquela coisa fosse outra, né? E isso já te tira do tempo, né? Ou seja, te joga na personalidade, no mental, né? Porque não pode ser outra coisa agora, porque agora não é outra coisa, é aquela outra coisa que você imagina, né? Você te projeta aquilo para um futuro, então aquilo te desloca, né? Ou seja, você já não está respeitando o tempo daquela coisa, você não respeita o que é aquela coisa em si, né? É um desacordo, então, ou seja, a vida acontecendo, né, aquilo que a gente vê fisicamente, né, então tem o nosso mental que não está de acordo com aquilo. Então o mental ele está desalinhado, né, enquanto a vida está aqui no agora, o mental está lá, passado, futuro, né, ele fica oscilando, né? Então quando você, a pessoa, se ela vê só a vida na aldeia, né, é difícil, ela não se ajusta, né, porque ela não é aquilo, né, você é outra coisa. Então a gente tem que chegar ao entendimento de algo maior, de círculos maiores, o que acontece em esferas maiores, para entender o que está se passando aqui, né? Com esse entendimento, né, não precisa ser um entendimento, mas com essa percepção de como que é a vida no universo, de como as coisas se desenvolvem, né, você consegue chegar a essa aceitação, né? Então essa parte importante, que é a parte da aceitação, que é não é que você está aceitando, não é que você como indivíduo, agora eu aceito, não, é porque o seu mental, né, você tirou ele da aldeia, você jogou ele no universo para ter esse entendimento, esse conhecimento, essa sabedoria universal de como funciona essa mecânica, como é esse agora. Então, é você se lançando a isso, né, ou seja, é a coisa, é o todo se acontecendo no indivíduo, né? Esse alinhamento, esse ajustamento acontecendo no indivíduo, porque o todo ele se autodesenvolve, como é o exemplo da floresta, né? Você planta uma semente de uma árvore, aquela semente vai brotar, vai crescer, virar um arbusto, uma árvore e vai florir, né? A mecânica é essa. Então isso se dá também no indivíduo, né? Então digamos que a árvore está lá, digamos que tem um mental na árvore, né? Ela pode só fazer o quê? Observar o que está acontecendo, né? E se esse mental está alinhado, ela vive no presente. Então ela se desenvolve, ela sente, ela vivencia o que é ser uma árvore, né? Em toda a sua extensão, não, em tudo que tem que ser, né? Agora, se esse mental ele entra em desalinho, né? Digamos que esse mental foi tirado de uma rosa não, uma pedra, ou de um animal, né? E colocado na árvore. Então vai ter um desalinhamento. E a princípio ele não vai aceitar aquela condição,
né? Porque ele não é árvore, ele é outra coisa, né? Então ele quer mudar aquilo, ele não aceita o que é aquilo, né? Então é como nós humanos, né? A gente já não vive, então você não vive no agora, você não experiencia aquele crescimento, aquela etapa, né? De tudo que é o ser árvore, né? Porque você sempre quer outra coisa. Ahn, Quando esse alinhamento ele começa a acontecer, né, o meu mental fala, agora eu entendo, né, essa revolta que eu sinto de viver aqui como um ser humano, né, de viver entre outras pessoas, né, que ao meu modo de ver não vive algo real, né, elas poderiam estar vivendo muito melhor, essa condição é porque provavelmente eu como ser cósmico já vivenciei em outros mundos, né, e uh, hoje estou aqui como humano, né? Porque eu não sei, os porquês não existem, né? Então a gente começa a aceitar isso também. Então, com esse saber, né, o seu mental ele vai aceitando estar no agora, né? Então aquele que estava lá oscilando, ele vem entrando no agora, né? E ao entrar nesse agora, estar aqui alinhado com o físico, com o que se passa, com o que se desenvolve nesse presente, então há aceitação. Então quando você aceita, você se ajusta, né? O que na verdade não é você que está aceitando, é esse todo acontecendo em você, né? Acontecendo no universo, acontecendo nas esferas mentais, nas esferas físicas. Então você percebe isso como você indivíduo aceitando, como você indivíduo acreditando, como você indivíduo mudando, né? Então a pessoa ela sempre vai achar que ela que está fazendo, né? Mas não é o todo, né, acontecendo. Tipo a árvore está lá, agora eu quero gerar um fruto, né? E tá lá, mas ela tá ansiosa, ela quer estar no futuro, então ela não tá experienciando agora, então ela vai gerar fruto sim, né? Mas não vai ser aquela perfeição toda, ela não vai ter aquela experiência, né, de ter vivenciado aquilo, né, com toda o que é para vivenciar, né? Mas ela vai, né, de uma forma ou de outra. Então vai chegar um momento que todas as condições, chegou a primavera, choveu, tal, saiu o sol e vai e começa a sair o fruto. Aí ela, consegui, né? Agora tá bom, né? Ela não vai gostar porque vai começar a apodrecer, vai vir o outono, né? Então ela não está sempre, ela está sempre buscando algo, ela não vivencia esse perfeito agora, né? Quando você aceita esse agora, né? E a mente ela precisa ter esse conhecimento, porque eu acho que parte da nós, de que nós somos, né? Momentaneamente, de querer resposta, né? De querer o tal controle. Então nós temos que saber o que está acontecendo, né? Nós queremos isso. Daí vem essa aceitação, né, de estar no agora, estar no presente, né? Eu quero que o humano ascensione, que o mundo mude, né? Então eu tenho que respeitar o tempo disso, né? Provavelmente sim, vai ter o tempo, né, que a humanidade será renovada e tal, todas aquelas coisas maravilhosas, né? Mas a situação do hoje é essa, ainda estamos no processo de crescimento, né? Então você tem que se alinhar com isso, aceitar isso, né, que é o seu mental, já não está mais lá no futuro no ascensionado, né, ele está lá agora, ele sabe que tem aquilo, mas agora ele aceita esse presente, né, então ele se alinha e nesse alinhamento, né, as coisas se desenvolvem de forma mais perfeita, em maior sintonia, né, não porque eu escolhi que seja assim, não, mas sim porque isso está acontecendo, porque saiu o sol, porque chegou a primavera, né, então isso está acontecendo. Então a minha pessoa ela percebe isso como uma aceitação minha, como um entendimento meu, como uma paz que você vai sentir. Por que você sente essa paz e essa tranquilidade? Porque o alinhamento está acontecendo, né? O seu alinhamento, né? O universo está fazendo isso, né? Então é isso daí. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais que eu anotei aqui. Aqui, né? Eu fiz algumas anotaçõezinhas para colocar aqui. Se agarrar em algo, né? A pessoa é o efêmero, né? A personalidade é o efêmero, que é essa pessoa, esse ser que você encarna, que vive aí uma vida, né? Curtinha. E então esse indivíduo que é o que tem obsessão por controle, né? Ele quer controlar, ele quer eternizar a sua existência, né? Para o todo, ele não precisa eternizar nada porque ele já é eterno, né? Então quando você entra nesse alinhamento, né, você já percebe isso, já sente isso. Então você já não tem aquela compulsão, né, por controle, essa obsessão, né, de querer controlar, de querer eternizar, né? Os cientistas querer buscar a vida eterna, prolongar a vida, né?
Porque você já é, né? O que você já é o que é, não precisa ser mais nada. E importante, né, colocar que tudo como o que você identifica como você não é você, né? Então essa é uma das maiores mistérios, né, do autoconhecimento. A gente tem que buscar, né, para a gente entender o meio. A gente vai entender só o meio que a gente vive, né? O meio do que a história se passa. Né? Mas tudo que a gente identifica como sendo nós, não é nós. Porque a princípio você identifica quem como você. O físico, né? O corpo humano. Tá? O eu, Márcio, né? Eu sou o Márcio. Quem é você? Eu sou o Márcio. Né? Então esse eu identifiquei, não sou eu. Né? Alguém que estou sendo temporariamente. Né? Por um momento, tal. Esse é e é efêmero porque desaparece. Né? E esse Márcio, ele é tão importante quanto as outras vidas que eu já tive. Né? Eu pergunto para você, qual que é a importância da sua vida, digamos, 3, 4, 5 antes dessa aqui? Né? Então a gente não sabe nem dizer, porque a gente não tem ideia, não conhece. Então nesse momento, nenhum. Nesse momento, zero. Né? Porque eu não tenho conhecimento, lembrança nenhuma. Né? Mas tudo tem a sua importância. Né? Então a gente reconhece essa importância como um todo. Né? E a importância dessa vida é porque é o agora, é o que estou experienciando nesse momento. Então eu sou essa reunião de todas as outras vidas que eu vivi, que eu não imagino qual, mas, né, isso está presente. Né? Mas eu entendo como é efêmero também, né? Então tem tão quanto importância quanto as outras vidas. Então vai desaparecer o que fica o ser que migra de um corpo para outro. Né? Aí eu vou identificar quem? A alma, né, que está migrando de um corpo para outro. Identifiquei uma alma. Né? E tudo aquilo que eu posso identificar não sou eu. Né? Então também não sou eu. Ela também será provavelmente outro corpo efêmero. Né? E depois você identifica o espírito. Depois identifica, quando não sobra mais nada para identificar, né? Aí você percebe que a coisa é aquele tipo de coisa que vai além da mente. Né? Tá além do mental. Né, que simplesmente é que nem o infinito. Né, o mental não consegue conceber o infinito. É uma coisa que não tem fim. Né? Então é bem isso. Esse é o infinito, esse é o agora. Né? E é o que somos. É o que não é identificável. Que não tem como identificar. Então, mas essa pessoa, né, enquanto a pessoa não tem um certo grau de entendimento ou de despertar, ela quer se agarrar. Né? E se agarra aqui, ela se agarra à pessoa. E a pessoa é o que? A pessoa são histórias. Essa história que estou vivendo, né? Que é o Marx. Né? Então ela se agarra a isso. Né? Quer ser isso. Quer, então aquela coisa de supervalorizar o ego. Né? Então, por exemplo, o ego do guru, né? do mestre que ensina. Né? O ego das pessoas, das personalidades, das celebridades. Né, que quer se agarrar aquilo, né? Então vem aquela coisa de plástica, de querer manter aquilo, de querer segurar aquilo o máximo possível. Então não é o ser que está fazendo isso, é a pessoa, é o ego que foi criado, né? Porque o ser mesmo ele não se importa, né? E o desperto, que é o que aceita que as coisas são assim, então eles estão errados? Não, não existe errado nem certo, né? Digamos, existe um eterno certo, ou seja, é como é. Né? Por que é certo? Porque é daquele jeito. Não é do outro jeito, é daquele jeito. Nesse momento é daquele jeito. Pode ser que no momento seguinte venha a ser do outro jeito. Né? Mas nesse momento não. Né? Então você começa a observar e aceita isso. Né? Então o seu mental está entrando em alinhamento com o que é. Né? Está entrando em alinhamento com esse agora. Né? Então você está entrando nesse fluxo. Né? Então não é, foi eu que busquei, eu busquei isso, eu meditei a minha vida toda. Não, essa meditação que a pessoa fez a vida toda foi, né, essa árvore que cresce, que desenvolve, que gera flores, frutos, né, acontecendo nele. Né? Então chega um momento que você começa a observar esse todo acontecendo em você. Você observa, quando você olha, digamos, para o que chamamos de passado, né, ou dessa história que você já viveu, a sua resistência. Né? Então você vê que havia um mental em desalinho com o físico, né? Nesse meio termo, nesse inteirinho emocional, né? Que é isso que nós, pode chamar de bagunça, né? Porque ele fica meio como mais revolto, né? Porque enquanto a gente não tá, é que nem, vamos supor, digamos que o corpo físico fosse o barco,
né? E o mental é você em pé no barco, né? Então, se você está em pé no barco, você está balançando para um lado e para o outro, né? Então, esse balanço é emocional. Então, quando você começa a alinhar, aceitar no agora, né? Você acha um equilíbrio perfeito, né? Então, a coisa se equilibra, né? E aí o emocional também se equilibra. Então, se vem uma onda e um barco vai, você acompanha aquilo, né? Você vai junto com ele, ele vai, passa a onda, ele normaliza, né? Então, esse seria você aceitar esse agora, aceitar o que é, as coisas como são, né? Então, o mental, a pessoa que quer mudar tudo, que quer o controle, ela vai sempre achar que não é isso, né? Falando, não, mas se eu aceitar, as coisas não vão mudar nunca, né? Então é a pessoa ainda resistindo, né? Ela acha que ela tem que não aceitar para poder mudar, né? Porque se eu aceitar, não vai mudar. Ou seja, a pessoa acha que vai entrar numa morbidez, né? De não fazer nada, né? E não é assim, né? Porque a pessoa nada faz. Então, assim, a pessoa que ela entra em contato com esse tipo de informação e ela entra na morbidez, é porque ela não está naquela energia que está ainda acontecendo nela, né? Então, ela vê uma coisa e entende outra, né? E só que como ela está na energia de morbidez, ela entra na morbidez, né? E acha que é por causa do conhecimento que ela veio adquirir, né? Mas não, são as coisas acontecendo no indivíduo, né? Então, para um indivíduo que entende, já é sinal, né, que esse despertar, esse alinhamento, né, vem acontecendo nele, né, vem acontecendo na pessoa. Então, ela percebe como ela tendo entendido, né? Então, é aquela mesma coisa, deu perceber os meus pensamentos, né? Então, a princípio, eu pensava e achava que era eu que estava pensando. Ah, eu pensei, eu criei isso, eu criei aquilo, né? Então chega um momento que você percebe que não, que os pensamentos, eles fazem parte desse todo, né? E você apenas conecta e se identifica, né? E replica aqueles que são mais agradáveis a você, aqueles que estão mais em alinhamento. Na verdade que não é você que está fazendo, é apenas a coisa sendo, né? Então o pensamento está lá, ele acha um ponto mais sensível, né? De acordo com energias e vibrações, então está aquela pessoa lá e ele vai através daquela pessoa e... né? Não é bem pensamento, né? Pensamento porque já tem outros entes, né, que estão vibrando nessa escala de entendimento, né? Mas vamos supor que o pensamento não tivesse formado, então ainda é uma energia, né? É um sol que bate, então aquela pessoa sentiu o sol, né? E ela vai expressar aquela harmonia, né? Ela vai traduzir claramente para a forma a qual ela está, né, adaptada, né? Então a gente vai falar que como que estou me sentindo bem, né? Tipo esse tipo de coisa, né, de acordo com ela. Mas por quê? Porque houve um movimento, né? Então, para o indivíduo, quem está no indivíduo fala, estou criando isso, tal, né, inspirado, não, mas é a coisa acontecendo nele, né, como exemplo da floresta, da árvore crescendo, né? Então, não é, agora eu criei e gerei uma folha nova, eu gerei um fruto, não, é o movimento todo que gerou aquilo, né? Então, alinhando, né, entrando nesse agora, a gente começa a perceber isso, né, que as coisas que eu nada faço, mas sim as coisas se faz através de mim, né? E eu vi um vídeo recente do programa Vida Inteligente, né? Coloque na internet, você pode buscar programa Vida Inteligente, né? Então eu destaco o Patronas, entrevista lá o Jorge Antônio Ouros, que é da eubiose, né? E ele falou lá uma frase do José Henrique de Souza, que é o cara que é o pai da eubiose, né? Se não me engano. Então ele falou, o que ele fala: eu sou apenas mais um de tantos, né? Então a pessoa já entra nesse entendimento, já possui esse grau de entendimento, né? Nesse vídeo ele trabalha bastante isso, é interessante, vale a pena assistir. Eu vou deixar o link embaixo do vídeo. Então a frase, né? Ele fala: eu sou apenas mais um de tantos, né? Eu sou apenas mais um, né? Nesse todo, né? Então você já reconhece, não tem o ego de achar que está fazendo algo, né? Mas você reconhece que algo está sendo feito, né? Não que está sendo feito, é algo que realmente é, e você começa apenas a se percartar, né? Ou melhor entender, né? Aquela forma que isso acontece, né? Então essa coisa do todo que se faz carne para se observar, né? Desde um outro ponto de vista, né? É tipo isso, né?
a gente se observar, né? Apenas ver como as coisas estão se desenvolvendo, ver como a personalidade ela reage, né? Então isso é bastante interessante. Eu acho que é isso, né? Esse vídeo, né, de obsessão por controle. Então a personalidade quer controlar e quer mudar e nunca está satisfeita, né? Porque ela vive aquele pequeno ciclo. Então quando esse indivíduo começa a desabrochar, começa a desenvolver, ele vai ter outros entendimentos, né? Então é apenas um sinal que ele já está entrando em alinhamento. Então não é diferente do que eu tenho falado, né, em vários vídeos anteriores, que é quando uma pergunta vem à sua mente, é porque você já tocou a resposta. Então você tocou a resposta, então você começa a indagar sobre aquilo, você quer saber mais. Fala, opa, o que é isso que eu toquei? Né? Mas para o indivíduo não, para o indivíduo vem como pergunta, ele quer saber, ele quer ir atrás. Né? Que é um sinal também desse alinhamento acontecendo, né? Desse ajuste, desse desenvolvimento acontecendo. Né? Outra coisa que eu queria falar também, dos porquê das coisas. Né? Então não existe um porquê, né? Que a gente tem que buscar, né? O porquê, para quê, de onde eu vim, o que aqui faço, para onde irei, né? Então são apenas uma etapa de busca, né? Porque chega um momento que você percebe esse eterno agora, as coisas se desenvolvendo, então já não tem mais o porquê. Por que está acontecendo isso? Por causa que no futuro as pessoas vão evoluir. Não existe isso, né? As coisas podem acontecer isso, mas não é esse o objetivo. Então esse porquê são histórias de personalidades. Então eu venho e faço um projeto da minha vida. Né? Então eu estou fazendo isso aqui porque futuramente dá tal. Né? Então essa é a pessoa. Né? E a sociedade ela faz isso. Então tudo que ela faz é porque no futuro. Né? Então ela vive deslocada. Né? Mas nessa mecânica do todo, das coisas que a forma se desenvolve, não tem o porquê. As coisas simplesmente são. As coisas simplesmente estão desenvolvendo. Né? A única coisa que a gente pode fazer mesmo é observar essa mecânica, esse modo que as coisas se desenvolvem. Né? E, de acordo com o balanço do barco, você se equilibra. Né? Eu posso brincar? Posso dar uns pulos? Posso. Porque isso também faz parte de ser o todo, de experimentar, de viver. Né? Então o barco está lá, agora está normalzinho, né? Vem a onda. Agora que vem a onda eu vou querer pular também. Então eu vou e pulo também. Então, cair, vou me desequilibrar um pouquinho porque eu pulei. Mas eu vou me acostumar com aquilo. Né? Então esse seria o prazer da vida. É você reconhecer esse agora e ter essa liberdade também. Né? Porque isso é você, como indivíduo, né? Tendo essas experiências. Então isso é interessante. Né? Só frisando um pouquinho mais nesses porquês, de não existir um porquê, mas muita gente vai vir falar que é porquê, porque mesmo no mundo espiritual, né? Existem histórias, existe um cronograma de desenvolvimento do corpo humano, vamos para a quinta raça, não sei das quantas, da sub-raça, né? Então existem esses cronogramas, então são histórias que contam, né? São projetos que são feitos, né? De seres que estão fazendo experiências, estão criando isso, né? Mas quando você se percebe nesse todo, você vê que não tem, simplesmente é o jeito que a coisa se desenvolve. E o jeito que as coisas se desenvolvem nesses indivíduos é isso, de planejar, de criar corpos, né, de criar outras raças mais evoluídas, né, criar outras espécies, criar mundos, né? Mas isso está tudo dentro do todo, né? Você aqui na Terra vive uma aldeia, um círculo menor. Você expande um pouquinho para a Via Láctea, né, para o Sistema Solar, você amplia um pouquinho, você vai ter um conhecimento muito grande, né? Mas o que é a Via Láctea frente ao universo? É mais uma pequena aldeia, onde essas coisas, esses conflitos estão acontecendo, onde as personalidades estão brincando de deuses, né? Mas tudo que é o agora, né? E quando se percebe isso, quando você entra nesse eterno agora, aqui está o infinito, né, do não tem começo, não tem fim, né, de onde que está essa percepção? É onde a gente tem o maior grau de entendimento do que é a vida, né, do que é você. Né, embora com tudo que você identificar vai ser tudo o que você não é, mas você vai ter uma percepção bem maior. Isso aí vem como percepção. E creio eu, né, nessa observação, que isso acontece na Terra. Atualmente, esse alinhamento maior, né, que são dimensões maiores, de energias maiores, que vem se alinhando, que vem propiciando que nossos corpos mais sutis se alinhem com esses corpos mais densos, né, e se alinhando, a gente
nos capacita, né, fisicamente nessa terceira dimensão, a ter essa compreensão, a ter esse entendimento, a ter essa serenidade, né? Então basicamente seria isso, esse alinhamento de várias dimensões, né, permitindo a gente acessar uma memória, um cérebro que vibra em outra dimensão, né, para ter um maior entendimento do que está passando aqui, né? Então, ao meu ver, né, a forma que as coisas se dão, as coisas estão se passando, né? E nós estamos experimentando isso, né? Não faz falta que a pessoa acredite ou não acredite, né? Isso não faz falta, porque as coisas é como é. Cada coisa vai se desenvolver no seu tempo, né? Aquela coisa, enquanto o pintinho não estiver pronto, ele não vai romper a casca do ovo, né? E é perfeito, como que é o ovo prendendo ele ali dentro, é perfeito, porque enquanto o ovo ali, a casca do ovo, né, prende ele está se desenvolvendo. E no momento certo ele vai e rompe, né? Então para ele é como, eu rompi, não sei, mas é o momento, né? Então é isso, espero que vocês tenham entendido, né, acima de tudo. Sei que é um tema que não é tão simples, né, porque a gente não aceita, a sociedade que nós crescemos e fomos criados não nos ensina a pensar dessa forma, né? Ensina como se você fosse o pensamento, como se você fosse o mental. Então você para aí. Então o mental, ele é um ente que se agarra ao próprio mental. Ele não quer largar isso. Ele quer eternizar isso, né? Como minha criação, como alguém que cria uma obra de arte, fala, eu criei isso, né? Minha obra de arte é meu, né? Eu posso fazer isso. Ele não vê que a arte foi apenas algo que fluiu através dele, né? Esse vídeo que eu falei do vídeo inteligente, né, ele fala do Beethoven. O Beethoven é o cara que era surdo e criava um monte de música. Eu acho que era o próprio Beethoven, né? O cara era surdo, não escutava, mas criava música. E esse cara, assim, ele entendia, né, que as coisas fluíam através dele, né? Então ele até cita uma crítica que falava que ele colocava as emoções, que o Beethoven, né, alguém falou que o Beethoven colocava as emoções, né, os dramas que ele vivia na música, né? Então é um ponto de vista de baixo, né? Alguém que olha, alguém que está alto e julga de acordo com as minhas limitações, então eu julgo que algo está maior. Mas não, o Beethoven, ele, né, sentia a música, sentia a vibração, então ele expressava aquilo, né? Então é isso, cada coisa tem o seu tempo, né? Não vou me alongar muito mais, senão aí complica cada vez mais. E é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Está aí meu e-mail, dúvidas, perguntas, né? Alguma coisa que eu falei não ficou muito claro, e fala mais um pouquinho disso aqui que eu não entendi muito bem, né? Então aí eu sabendo, eu venho compartilhar aqui com vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.